mas às vezes não tem propriedade nenhuma. Ser propício a mim, Senhor. Ele estava assim, falando para Deus: eu estou preocupado agora, é só com o Senhor. Davi aqui não estava mais preocupado com a sua posição de rei. Ele não estava batendo peito diante de Deus: ei, Senhor, eu sou rei. Ele estava dizendo: o Senhor conhece a minha culpa, pequei contra o Senhor e fiz aquilo que o Senhor reprova. Eu imagino que o pergaminho original desse salmo deve ter sido regado com muitas lágrimas, com muitas lágrimas. Eu acredito que Davi, quando escreveu isso, estava chorando profundamente. Vou dizer uma coisa para você: as lágrimas, tem gente que é muito chorão. Pastora Paula, só Deus na causa. Quando ela sente Deus, quando ela está pregando, tomada por Deus, ela chora muito. Eu descobri que a minha esposa também. Pastor Rodrigo é um pouquinho mais forte, mas chora também. Não estou falando do choro na pregação, mas é quase impossível se arrepender de um pecado sem lágrimas. Porque olhar para dentro de nós e ver a miséria que nós somos, e olhar para um Deus tão santo, e continuarmos firmes: ei, Deus, me desmonta, irmão. Quando eu erro, e um dos motivos desse jejum que eu estou fazendo é porque eu às vezes sou muito duro, e todas as vezes que eu excedo na minha dureza, eu vou chorar diante de Deus: Senhor, me perdoa, me ajude a mudar, me ajude a melhorar. Deus, me perdoa. Que a pessoa, o maior alvo da nossa dureza é a pessoa que está mais próxima de nós. Quarto, nunca discorde da sentença de Deus. Fala para alguém, fala assim: não discorde da sentença de Deus. O que Ele trouxer sobre a sua vida para te tratar, fala para Ele: para te tratar, glorifique o nome do Senhor. Alguém pode dizer glória a Deus? O próprio Davi, depois que perdeu o trono para o seu filho Absalão, ele sai fugindo pelas regiões de Judá. Sai com alguns homens do seu exército que foram fiéis a ele. E num certo lugar onde ele passa, numa das casas da família de Saul, sai um homem chamado Simei com pedras na mão e joga pedra em Davi. E começa a amaldiçoar e proferir palavras de juízo contra ele, dizendo assim: e agora? Você matou meu pai, agora sofre, rei de Israel. Ele falava muitas blasfêmias. Um dos soldados de Davi, eu não me lembro se era Joabe ou filho de... não me lembro agora. Ele pega a espada e fala: rei, deixa eu matar esse cara. Ele olha para o seu soldado e fala assim: não, deixa ele agora, porque talvez da parte do Senhor ele tenha ouvido: amaldiçoa Davi, e eu não posso lutar contra Deus. Você consegue entender isso? Pessoas que pecam, vivem pecando, e aí quando começam a sofrer um juízo de Deus para trazê-los de volta, eles começam a murmurar, e eles reclamam para o pastor: pastor, olha aqui, desencapeta a minha vida, porque Satanás se levantou na minha casa, pastor. O diabo se levantou lá e o pastor ora, expulsa o demônio. A pessoa às vezes até cai. Mas às vezes, querido, isso nem gera arrependimento, porque ela sempre está confiando na oração do pastor. Alguns sofrimentos eu quero tomar muito cuidado para não ultrapassar uma linha naquilo que eu creio. Algumas coisas que nós sofremos às vezes fazem parte de um juízo de Deus para nos purificar. E acredite, eu não estou me excluindo disso, não. Às vezes Deus tem que manter. O apóstolo Paulo fala em Romanos, agora não me lembro onde, ele chega a dizer que existe até um propósito para o pecado. Sabe por que Davi pecou? Porque ele já estava soberbo na sua posição. Nós servimos a Deus numa boa igreja. Pode dizer glória a Deus? Glória a Deus.
Mas às vezes nós corremos o risco de nos acharmos a igreja. Os elogios, nós ouvimos elogios de outros pastores sobre até como a forma que conduzimos a igreja. Às vezes vemos a igreja crescendo. Glória a Deus por receber esses irmãos. Nós glorificamos a Deus. Sejam todos muito bem-vindos a essa igreja. Que vocês entendam que Deus vai fazer algo através da vida de vocês. Mas nós queremos esse ano muito mais ganhar almas para Jesus e batizar novas pessoas. Eu creio que isso vai acontecer. Só que nada disso pode fazer com que o nosso coração se eleve a uma altura maior do que ele pode se elevar. A soberba de Davi é que o levou a esse pecado. A independência de Deus. Ao invés de Dom Pedro I gritar dependência ou morte, independência ou morte, ele deveria ter gritado dependência de Deus para termos vida. O Brasil vive isso talvez até por causa dessa maldição. Nós precisamos ser uma nação que aprende a depender do Senhor. Não discorde da sentença. 5. Se aprofunde em Deus para sarar as causas da sua fraqueza. Querido, se você não se aprofundar, você vai continuar pecando. Davi diz assim: Senhor, eu sei que em pecado a minha mãe me concebeu, eu peco desde que nasci. Nós nascemos no estado de pecado. E dependendo de onde você cresceu, como você foi criado, como você foi discipulado, o que você aprendeu na sua infância e adolescência. Ei, eu tenho uma consciência de pecado desde 5 anos de idade. Que praga é essa, pastor? É uma praga. A semente do pecado estava em mim. E um dia ela brotou. E eu não entendi por quê. 5 anos. Eu não entendia por quê. Meu filho aceitou Jesus com 6 anos. Com 5 anos eu já me senti um pecador. E eu não conseguia vencer o pecado. Que praga. Tomou a minha vida. Sem contar a bebida. Nem estou colocando a bebida. Com 11 anos eu bebia de 3 anos eu bebia cerveja. Com 11 anos eu entrei como alcoólico. Nós precisamos nos aprofundar, queridos. Você precisa às vezes olhar para trás e sair e entender que talvez a falta de domínio que você tem uma raiz. Tem alguém que você tem que perdoar. Se você ouviu o testemunho da pastora Joyce Meyer, americana, líder de um grande ministério, ela foi abusada sexualmente pelo seu pai quando criança. E ela guardou mágoa durante muito tempo. Ela queria matar o pai. E ela só foi sarada de verdade quando ela resolveu perdoar o seu pai. Sabe, eu não sei qual é a sua história de vida. Eu sei de alguns jovens que estão aqui, que fazem parte da igreja, que foram abandonados pelos pais. Foram deixados, que o pai deixou. Sabe, às vezes você vai levando a sua vida meio, não quero ver, não quero saber. Mas chega uma hora que é preciso você aprofundar suas raízes e entender por que isso está acontecendo. Senão você vive num círculo vicioso. Você não consegue sair dele. Levanta a sua mão direita, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu declaro que nessa manhã o Senhor vai romper esse círculo vicioso da sua vida, e você vai sair dele para caminhar até o céu, aonde Deus te quer de verdade e pode glorificar a Ele. 6, eu estou acabando. Só 18, mentira. Busque força e estabilidade para não viver caindo. É preciso às vezes entender por que cai, mas é preciso também não se conformar com a queda. Davi disse: Senhor, renova dentro de mim um espírito inabalável, um coração reto. Eu quero ser forte. Ele estava dizendo: eu não quero, nós estamos falando de Davi, eu não quero continuar com essa prática. O missionário R.R. Soares, talvez você não saiba, mas na sua juventude ele disse que não conseguia olhar para uma mulher. Se ele visse uma mulher que de alguma forma ele achasse bonita, ele desviava o olho e ele se sentia tentado. E um dia ele estava numa igreja e o pastor fez uma oração e disse para as pessoas, fez uma oração, deu uma palavra sobre a concupiscência dos olhos.
E ele disse que naquela noite ele sentiu 2 escamas caírem dos seus olhos. Ele sentiu que ele foi curado. Sabe, nós precisamos, algumas vezes nos conformamos com o pecado e administramos o pecado. É assim mesmo, pastor. O máximo que eu consigo ficar é uma semana. O máximo que eu consigo ficar sem me dominar é um mês. Não, Deus quer renovar você por dentro. Deus quer fortalecer o seu espírito, a sua alma, para que o seu espírito domine sobre o seu corpo e não o seu corpo dominar sobre o seu espírito. Todo o pecado está na sua carne, a concupiscência da sua carne que grita. Mas se você fortalecer o seu espírito de verdade, eu declaro sobre a sua vida, você não vai ficar caindo. Nós seremos conhecidos como uma igreja de santidade verdadeira. Uma igreja que a gente não vai precisar nem falar. Para com essa novela. Quando a gente fala sobre novela, sobre o altar, tem muitas irmãs que ficam dentro de si questionando: mas não tem nada a ver, pastor. É verdade. Eu sei que tem. Lá dentro do seu coração, pastor Rodrigo, pastor Marcos, vim falando de novela. Por que será? Perdoa, Tiziane, você é funcionária da Rede Globo, mas eu tenho que falar. A Rede Globo tem o seu serviço social, tem. Amo assistir os jornais da Rede Globo, apesar de alguns eu não achar totalmente imparciais, mas eu gosto do caráter informativo. Mas novela não dá, Big Brother não dá, jovem. Pastor, não tem nada a ver, eu não estou vivendo. Para, que esse negócio não tem nada a ver. Sua frase não tem nada a ver, já me dá nojo. Então continua. Se você está dentro de si questionando, não tem nada a ver, mas não tem nada a ver, então continua. Espera. Fica no círculo vicioso. Ou se decida. Se você é viciado em novela, ei, minha mãezinha, tadinha, ela não perde uma novela, irmão. A Rede Globo tinha que pagar a sociedade para ela, porque ela não perde. Ela assiste a novela da tarde, a novela das 6, das 7, das 8, das 9, Big Brother das 11. Se a Globo lançar uma novela de madrugada, eu tenho certeza que a minha mãe vai assistir. Ela é viciada em novela. Se tiver um parente que ela não vê há 6 a 10 anos chegar em casa, ela deixa o parente falando, eu estou falando porque eu sei. Ela deixa o parente falando sozinho, vai assistir novela. É uma praga, irmãos. Se você está viciado em novela, o Espírito Santo vai te libertar em nome de Deus. Pega esse período da novela, pega metade dele, vai ler a Bíblia e vai orar, para ver como é que o seu termômetro espiritual vai subir. Você vai chegar na igreja e você vai ser a diferença para termos um culto avivado. Aleluia. O paralítico do tanque de Betesda, depois que Jesus curou ele, Jesus disse para ele assim, encontrou com ele carregando a cama, e falou: olha, está carregando a cama, pois o Senhor mandou. Aí Jesus olhou severamente para ele e falou assim: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Nós somos racionais, nós somos inteligentes. Pega na mão de alguém e fala: você é inteligente, fala aí. Fala assim, fala aí, você não é uma mula, pode falar. Você não é estúpido. Por que eu vou continuar semeando para a minha carne, se eu sei que ela vai me levar ao pecado? Por que eu vou continuar transgredindo a lei da minha consciência, se eu sei que ela vai me levar ao abismo? Eu não sou idiota, meu irmão. Eu vou me santificar, eu vou renunciar à novela, vou renunciar à pornografia, vou renunciar ao Big Brother, vou renunciar a qualquer coisa que me atrapalhe. Cadê a igreja que está disposta a renunciar? 11, versículo 11 e 12, sétimo tópico, estou quase acabando. Não tenha medo de perder posições, tenha medo de perder a presença do Espírito Santo de Deus. Se você olhar, sabe qual foi talvez a grande diferença entre Davi e Saul? Se você olhar como um termo técnico, se eu olhasse como um termo técnico, como líder, ou se eu estivesse na posição de Deus, colocando isso de uma forma bem racional, claro que eu não estou, eu olharia assim: o pecado de Saul é muito menos grave do que o de Davi. Davi adulterou e mandou matar o cara, não teve nem coragem de matar, mandou ele morrer na mão dos inimigos. E Saul,
ultrapassou o seu nível de autoridade, oferecendo um sacrifício que não poderia, ele era rei, não sacerdote, e desobedeceu a uma ordem expressa de Deus. Só que o maior problema de Saul é que ele era desesperado por posições, ele se tornou assim depois que virou rei. Ele tinha um medo de que o seu clã e a sua família perdesse, que ele não fosse mais a família real, a família de Saul. E ele foi rejeitado por Deus para reinar. Davi, pelo contrário, quando ele comete um pecado como esse, se Davi cantasse na igreja, se ele fosse ministro de louvor, ou pastor da igreja, pastor presidente, pastor auxiliar, diácono, presbítero, ele estava andando. Quero usar aquela expressão que a gente usa, né? Cagando e andando, não sei, pronto, acabou. Está cagando e andando para a posição dele. Porque, ei, eu vou dizer uma coisa para vocês. A pior coisa que pode existir numa igreja é nós líderes, pastores, ministros de louvor, assumimos uma posição que Deus nos colocou sem a presença do Deus que nos colocou. Eu não quero. Deus me tire. Se eu me tornar um artista, um animador de plateia, Deus me tire. Se eu ficar preocupado na terça, no sábado, ou nos dias que eu for posto para pregar, em pregar mensagem que eu vou escutar o maior número de glória a Deus, Deus me tira daqui. Se a minha mensagem não for a mensagem que o Senhor quiser que eu pregue, eu não quero.